Estás no mundo das apostas e tens alguma dificuldade de gerir a tua vida social com as apostas? Ou conheces alguém que esteja muito no mundo das apostas desportivas? Possivelmente pode estar a sofrer disto e não sabe como ultrapassar. Portanto, passa-lhe este vídeo e let's go, siga lá para o vídeo. Ora boas pessoal, como é que é? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje o vídeo será para falarmos aqui de um dos pontos mais críticos nas apostas desportivas, uma das maiores barreiras, uma das maiores dificuldades que existe no crescimento das apostas. Eu próprio ainda sinto muito esta barreira, estou em fase de transição, a trabalhar essa minha parte. Eu já sofri muito com isto e claramente é um assunto que nós temos de falar aqui neste canal, porque de facto, se queremos falar de apostas desportivas e se queremos falar de crescimento nas apostas e de começar a ter sucesso nas apostas, este é um tema principal. Estamos a falar do quê? Estamos a falar basicamente da gestão da vida social com as apostas desportivas. Como é que gerimos as atividades de convívio, acima de tudo, com as apostas desportivas. Este é o tema principal. Pode parecer estranho e pode parecer, para quem não está muito envolvido, pode parecer de facto que não é um tema muito importante, mas acredita que é e tem toda a relação. É preciso também dizer aqui que isto é um tema que se sofre mais para apostadores em live, porque apostadores que apostam antes dos jogos, em pré-live, não sentem isto porque não têm a necessidade de acompanhar os jogos em direto. Porque basicamente o maior problema está aí. Já agora, malta, só para informar, vou usar aqui este quadro para colocar as minhas anotações, os meus apontamentos à medida que for falando, também para ser mais fácil para vocês verem. Temos duas câmaras, temos esta onde eu vou estar a falar normalmente e esta aqui a apontar mais para o quadro em si, para também mostrar detalhadamente as coisas que vou escrevendo. Não vão entender grande coisa porque a minha letra é má, para não dizer outra palavra, mas pronto. Este lado aqui eu não vou apagar, isto não tem nada a ver com o vídeo, mas são os apontamentos meus sobre alguns objetivos de longo prazo, então eu deixei ali de parte, mas também acho que não perturba, já sabem que não tem nada a ver com o vídeo, está bem? Então bora, vamos lá começar. Bem, vou começar por falar sobre porque é que é difícil gerir a vida social com as apostas. Ou seja, explicar um bocadinho também às pessoas, para quem não está muito informada sobre o assunto, porque é que é difícil gerir os convívios com amigos, com família, etc., com as apostas. Essencialmente é pelos horários dos jogos, ok? Esta é a principal razão. Nós temos jogos maioritariamente nos dias de semana à noite e aos fins de semana durante todo o dia. Normalmente, aos fins de semana aqui em Portugal, os jogos são das 11 da manhã, os jogos europeus são das 11 da manhã até às 11 da noite. Depois das 11 da noite ainda entram os jogos sul-americanos, normalmente Brasileirão e assim. Então, como vocês conseguem imaginar, conseguem passar facilmente um fim de semana desde as 11 da manhã até às boas 2, 3 da manhã a fazer jogos. Portanto, conseguem perder, entre aspas, o dia todo nisto. Logicamente, não será esse o objetivo também fazermos esses jogos todos, e é isso que eu também te vou ajudar a gerir, para também conseguires ter uma vida social mais interessante. Mas, essencialmente, a principal razão desta dificuldade de gerir a vida social tem a ver, maioritariamente, com os horários dos jogos e com os dias dos jogos. Bom, e porquê é que existe assim uma colisão tão grande destes horários com os convívios? Malta, como vocês podem ver facilmente ao vosso redor, todos os vossos amigos, na maioria dos vossos amigos, a maioria da vossa família, quando é que eles têm disponibilidade para fazer atividades com vocês? É sempre à noite, nos dias de semana, após saírem do trabalho, ou aos fins de semana em que têm sempre o dia todo. Que é precisamente nessas alturas que nós, apostadores, não temos a disponibilidade, porque queremos estar a trabalhar jogos, queremos estar a ver os jogos ao vivo e, portanto, não temos essa disponibilidade. E depois entramos aqui num conflito de interesses que acaba por ser devastador mentalmente. E para além dos horários dos jogos, nós ainda temos, como apostadores que somos, e quanto mais dedicação tivermos, também temos o tempo em que perdemos a estudar os jogos, e esse tempo também acaba por
influenciar, ou seja, nós não podemos dizer assim, não, só na altura dos jogos é que eu vou estar a trabalhar. Não. Nós, para além disso, temos de adicionar mais algum tempo do nosso dia para estudar os jogos que vamos trabalhar, e por isso as coisas às vezes ainda complicam mais, ou seja, os nossos horários ainda se complicam mais, precisamente por essa razão. Por isso, já escrevi aqui as principais causas do porquê de acontecer esta dificuldade, que são os horários dos jogos, aos dias de semana também e aos fins de semana, e precisamente os fins de semana, porque estão sempre ocupados, teoricamente. Mas agora vamos passar aqui para outro tópico. O que é que passa pela nossa cabeça na altura de escolher se vamos conviver ou se vamos trabalhar jogos? Ou seja, que tipos de pensamentos e o que é que acaba por passar na nossa cabeça? Isto é muito simples, malta. Passa-nos muita coisa pela cabeça. A primeira é logo encontrar um rácio entre tempo e dinheiro. E o que é isto, tempo e dinheiro? Muito simples. Quantas vezes nós não estamos aqui, se calhar, a acompanhar um jogo 90 minutos e não fazemos qualquer entrada no jogo? Ou se calhar até fazemos algumas entradas e saímos em red, em prejuízo. Quantas vezes é que isto não acontece? Imensas. E nessas alturas em que temos de decidir entre o convívio, que é um prazer assim mais imediato, ou as apostas, que seriam um prazer mais a longo prazo, nós acabamos por ceder muito nessa altura. Porquê? Porque sabemos que, também tantas vezes que eu estive ali, deu red, deu prejuízo, ou não entrei sequer, só estou a perder o meu tempo, e assim aqui posso estar a conviver, posso estar com malta. É verdade. É difícil de gerir, mas isto é uma das situações que acaba por nos passar muito pela nossa cabeça. Portanto, tempo e dinheiro. Depois, outra das situações que acaba por passar também muito pela nossa cabeça, na verdade, é o isolamento. É o facto de estarmos muito sozinhos. Quando estamos a fazer jogos, quando estamos a trabalhar jogos, estamos na sua maioria sozinhos, a olhar para os jogos. Poderemos estar a falar com alguém eventualmente no Discord, e é por isso que eu também criei essa plataforma, na vertente de podermos ter aqui alguma companhia. Mas a verdade é que é sempre um trabalho muito isolado, acabamos por nos afastar muito das pessoas. E este é um ponto muito importante. Porquê? Porque nós somos seres humanos, nós somos um ser social, um ser... nós necessitamos de falar, de desabafar, de sermos ouvidos, de ouvir, de sentirmos que temos alguma atenção das outras pessoas. Como ser humano que somos, sentimos sempre esta necessidade. E, na verdade, quando entra um convite de alguém para irmos fazer alguma coisa, entramos neste dilema, quer dizer, eu podia estar com aquela pessoa, estaria acompanhada, estaria, sei lá, a divertir-me ou a fazer as nossas coisas, ou posso estar em casa sozinho, isolado, a trabalhar jogos. Lá está, é outro dos pontos essenciais neste poder de decisão, que na verdade também perturba bastante a nossa pressão emocional, na verdade. Bom, e estes dois pontos que eu escrevi, o tempo e dinheiro e o isolamento, são os dois pontos que eu acabei de falar, acabam por nos levar um bocadinho mais para o convívio, para querermos conviver. No entanto, agora temos aqui um terceiro ponto que eu vou já escrever, em que a influência será mais para trabalhar os jogos. E que ponto é este? É, na verdade, o prazer imediato, ou seja, o convívio, versus o prazer a longo prazo, ou seja, o dinheiro proveniente das apostas. E este é um rácio muito complicado de gerir. Porquê, malta? Porque nós constantemente na nossa vida estamos sempre à procura de termos algum prazer imediato que nos alimente na altura certa. E as apostas não é isso que nos dá. As apostas é uma coisa que pode dar tanto prazer imediato como pode dar exatamente o contrário, de ficarmos chateados connosco mesmos. Mas, acima de tudo, as apostas, nós temos de olhar para as apostas como um prazer a longo prazo. Ou seja, como um objetivo de, daqui a não sei quantos anos, chegar a este ponto, ou estar neste ponto nas apostas esportivas. Isso será um prazer a longo prazo. E é nessa vertente que temos de olhar para isto. Portanto, quando estamos na altura de decidir se vamos conviver ou se vamos trabalhar jogos, é importante também pensarmos neste fator de, ok, eu tenho que trabalhar para o meu longo prazo e não para o prazer imediato. Eu não estou a dizer que devemos parar de todo de conviver. Não. Nunca é isso. Na verdade, o que é que temos de fazer aqui? Temos de encontrar um equilíbrio entre o prazer imediato e o prazer a longo prazo. Ok? Isto é essencial e é por isso que vamos passar ao próximo ponto, que é o ponto das soluções. Como é que resolvemos este problema, este dilema de escolher isto ou escolher aquilo?
Vamos falar um bocadinho sobre isso. Também vou falar também aqui um bocadinho sobre como gerir este prazer imediato e prazer a longo prazo, porque ambos são essenciais. O prazer imediato alimenta-nos para trabalharmos a longo prazo, ok? Bom, passando então aqui ao tópico das soluções. Como ultrapassar este dilema? O que é que podemos fazer para melhorar esta situação? Bom, primeiramente tenho-te de dizer que eu próprio ainda me encontro nesta situação, ok? Já tive muito pior, mas ainda não consigo gerir isto completamente, na sua plenitude. Mas claramente já ultrapassei muitas más fases da minha vida relativamente a isto, e por isso é que também te vou passar um bocadinho as minhas dicas e aquilo que tenho tentado implementar e mostrar-te exatamente qual é que é a estratégia que estou a usar neste momento para contornar esta situação melhor. A primeira dica que eu te posso dar é: apostas não podem ser um vício. Isto parece muito normal de se dizer e é lógico, e toda a gente vai olhar para isto e vai dizer isso é óbvio. É óbvio, mas a verdade é que as pessoas nem se apercebem às vezes quando é que estão a entrar no vício. Ou seja, quando eu falo aqui do vício nas apostas, é mais na vertente de nós temos de aprender a controlar e a perceber se as apostas estão a tornar num vício ou numa necessidade, ok? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Tu, quando estás a fazer jogos de todas as ligas e mais algumas, de tudo o que aparece, à hora que estás disponível, vês o que é que está a dar, não vês, a toda a hora procuras jogos. Se estiveres nessa situação, podes estar numa situação de caminho do vício, e isso não é nada bom. Eu estive nessa situação há uns anos, não gostei nada, identifiquei o problema e imediatamente comecei a procurar resolvê-lo. Portanto, já sabes, se tu estiveres a ver muitos jogos, a procurar sempre oportunidades de mercado em imensos jogos, segundas divisões, terceiras, distritais, campeonatos nacionais, às vezes uma pessoa começa a ir para tudo e mais alguma coisa, esse é o clique para tu perceberes, ok, calma, isto não é saudável, isto pode estar a tornar-se um vício. Portanto, isto é a primeira dica para ti, não deixes que as apostas sejam um vício para ti. Bom, a segunda dica que eu tenho para te dar é fazeres uma gestão do teu horário, das horas que despendes a fazer trading, do teu tempo de trabalho nas apostas, ok? Então, vamos aqui a 3 possíveis estratégias. Ok, aqui esta parte da gestão de tempo de trabalho, eu agora vou passar para aqui para desenvolver melhor aqui os pontos, as várias estratégias, as 3 estratégias na verdade que vou desenvolver relativamente a isto, está bem? Portanto agora vou passar um bocadinho para aqui. Falando então da primeira estratégia, definir horas diárias para o trading, ou para as apostas esportivas, no teu caso se fores punter. O que é isto? Esta estratégia será basicamente tu definires assim, olha, nos dias de semana eu quero despender no máximo 3 horas diárias a fazer trading, ou nas apostas. E aos fins de semana quero despender no máximo 5 horas. Pronto. Assim sendo, tu defines o teu tempo para cada um dos dias, ok? E o que acontece? Depois tu podes basicamente chegar à página dos jogos, vais ver que jogos é que tens em cada dia e podes dizer assim, olha, hoje de segunda-feira vou despender estas 3 horas que eu queria despender entre o meio-dia e as 3, por exemplo. Assim, desta forma, sabes que entre o meio-dia e as 3 da tarde estás ocupado. Não podes aceitar pedidos de convívio, não podes ir para lado nenhum. Porquê? Porque a tua obrigação, e tu tens de olhar para isto como um trabalho, por isso é que eu meti aqui como gestão de tempo de trabalho, tu tens de olhar para isto como um trabalho, como uma obrigação, tu sabes que entre o meio-dia e as 3 vais estar ocupado e não podes aceitar pedidos de convívio. E tens de fazer isto para todos os teus dias. Defines, olha, segunda vai ser desta hora a desta hora, na terça desta hora a desta hora, quarta, e assim sucessivamente. Tanto também no sábado e no domingo. Desta forma, tu já vais saber exatamente os teus horários de trabalho em cada um dos dias e vais permitir que no resto do teu tempo atribuas alguns horários para estares com outras pessoas, para conviver. Até podes tu mesmo propor situações de convívio às outras pessoas. As outras pessoas até vão gostar disso, é bom. E desta forma acho que consegues ter aqui uma gestão muito mais fácil das apostas com a vida social.
Uma outra estratégia, também muito usada aqui na vertente das apostas, é a folga semanal. Basicamente, o que é esta estratégia da folga semanal? Vocês olham para a vossa semana imediatamente e definem um dia para não fazer jogos, para não trabalhar jogos. O que é que isto significa? Vocês sabem que aquele dia é o dia que vocês têm dedicado para falar com outras pessoas, para conviver com outras pessoas, para atribuir jantares, almoços, tudo o que vocês quiserem. Esta estratégia da folga semanal é uma das estratégias que eu ainda hoje uso muito naquelas semanas, maioritariamente, em que não há grandes jogos durante a semana. Ali, às vezes, à terça, quarta ou quinta-feira, não costuma haver grandes jogos. Há várias semanas destas durante a época desportiva, principalmente as semanas das seleções. E quando uma semana destas acontece, eu uso esta estratégia da folga semanal. Para mim é mais fácil, defino ali, por exemplo, à terça, ou à quarta ou à quinta, normalmente. E acabo por marcar algum jantar ou algum convívio pós-jantar para um desses dias. De qualquer das formas, a estratégia que eu mais uso é a terceira que eu te vou falar agora. A terceira e última estratégia que eu te vou dar é aquela que eu mais uso, que basicamente é de definir os horários de trabalho para a semana. E o que é que isto significa? Basicamente, o que eu costumo fazer é, imediatamente antes de começar a semana, ou seja, talvez ao domingo, vou ver a lista de jogos de toda a semana que vai entrar e defino o meu horário de trabalho para cada um desses dias. Ou seja, vou à segunda-feira, vejo onde é que estão os jogos que eu gostaria de trabalhar e digo assim, ok, segunda-feira vou estar de X a X hora, terça-feira vou estar de X a X hora e faço isto para cada um desses dias, ficando assim com o meu horário de trabalho obrigatório, entre aspas, mas eu digo obrigatório porque é assim que eu levo as apostas, é o meu horário de trabalho obrigatório para esta semana. Portanto, tudo fora este horário, eu posso marcar coisas de convívio, posso fazer certas atividades. Qual é que é o problema aqui? Muitas das vezes eu chego a um dia em que tenho imensos jogos que quero trabalhar. Seja um jogo às 5, outro jogo às 6, outro às 7, outro às 8. E depois, se eu for a ver, já vou despender aqui 4 ou 5 horas num dia de semana a fazer trading e que se calhar não era exatamente aquilo que eu pretendia. Por isso mesmo, é nesta altura que tu tens de fazer decisões. Tens de tomar decisões em que vais ter de abdicar de jogos, não vais poder fazer aqueles jogos todos que queres fazer, vais ter de abdicar de alguns para definir se calhar um horário mais inferior, mas que ainda assim estás a trabalhar nas apostas. Por exemplo, se eu quisesse trabalhar estes jogos todos, eu iria despender 3 horas nesta terça-feira, mas de facto não era isso que eu pretendia. Então, ok, então se calhar vou ter de tomar escolhas, vou ter de abdicar de uma parte dos jogos e fazer só os segundos jogos. E portanto, já só vou trabalhar 1h30, já não vou trabalhar 3 horas e é fazer esta gestão. Tens de abdicar, tens de ter força mental para abdicar de certos jogos. E é aqui que eu neste momento me encontro, às vezes em muitos dilemas do tipo, mas qual é que é o melhor jogo? Prefiro fazer aquele ou aquele? Tens de tomar decisão. Tens de ir sem pensar duas vezes e defines o teu horário. Mas pronto, esta é a estratégia que eu mais gosto de fazer, honestamente. Gosto muito de todas as semanas olhar, fazer um overview sobre cada um dos dias e ver que jogos é que vou ter, para assim desta forma definir melhor os meus horários, e tem funcionado bastante bem ultimamente. Portanto, mais um ponto aqui para as soluções será de facto a gestão de jogos. Bom, e o que é isto da gestão de jogos? Muito simples. Tu tens de escolher os jogos que vais trabalhar previamente. Era aquilo que eu estava a dizer, de acordo com o definir horários de trabalho, com essa estratégia. Porque, na verdade, se tu conseguires definir que este jogo e este jogo eu vou trabalhar, tu sabes imediatamente o teu horário de trabalho. E tu sabes imediatamente quais são os jogos que te vais focar a 100%. Tu sabes que naqueles jogos tu tens de estar a 100%, não podes ter mais distrações. Isto é dos pontos mais fundamentais. Porquê? Porque muitas vezes nós sentimos-nos perdidos porque chegamos simplesmente. Isto, pelo menos era o que eu fazia anteriormente e era errado. Eu chegava simplesmente ao computador e via, olha, então bora lá ver que jogos é que temos. Tal. Via os jogos que iam dar, ok, muito bem, começava a trabalhar jogos. E agora? O que é que vai começar agora? Vai começar este, ok. E agora? Não é assim, não está certo, malta. Vocês têm de definir previamente assim, olha, vou trabalhar este e este. Ok.
e está feito, e acabou, e vai haver mais jogos antes, vai haver mais jogos depois, possivelmente, mas tu tens de te manter forte e emocionalmente com a escolha definida, que é, ok, é isto que eu vou fazer e não vou fazer mais nada. Não faças trading a toda a hora, é importante deixar jogos de lado, importante porque isso vai-te permitir focar cada vez mais naqueles que escolheste. A tua própria cabeça vai se sentir mal, tu próprio vais te sentir mal se não estiveres a 100% focado naqueles jogos que escolheste. Acredita. Porque se tu estás neste ponto em que às vezes tens este dilema, tu vais te sentir mal se escolheres aquele jogo e depois não trabalhares. E outra coisa que eu te queria aqui também dizer muito importante. Tu tens de olhar para os jogos como uma fonte de investimento. O que é que eu quero dizer com isto? Um Tondela contra um Leixões tem exatamente o mesmo valor, a mesma importância em termos de dinheiro que um Barcelona-Real Madrid. Ou seja, tu tens de olhar para os jogos como simplesmente uma fonte em que vais colocar dinheiro e vais investir para teres um retorno financeiro. E vendo dessa perspectiva, qualquer jogo tem o seu valor. É lógico. Sabem qual é que é a diferença entre um Tondela Leixões e um Barcelona-Real Madrid? É que no Barcelona-Real Madrid vão ter muito mais gente no mercado, o dinheiro transacionado será muito maior. Por exemplo, no Barcelona-Real Madrid será facilmente acima dos 10 milhões de euros, e talvez um Tondela contra o Leixões, que foi um jogo que aconteceu esta semana, por isso é que eu também dei este exemplo, Tondela contra o Leixões é um jogo que se calhar nem passa dos 500 mil euros transacionados. Mas a verdade é que uma aposta a um modo 2 no Tondela Leixões ou uma aposta a um modo 2 no Barcelona-Real Madrid tem exatamente o mesmo valor de retorno. E é isso que tens de olhar. A competição tem a sua importância para aquelas equipas. Certamente o Tondela com o Leixões estão a jogar para uma competição que para elas também é importante. Portanto, em termos de importância de jogo, também não tem mais importância. Simplesmente a qualidade de jogo é que poderá ser melhor. Mas lá está, uma pessoa não se baseia na qualidade de jogo. Obviamente algumas equipas são melhores para certos métodos que a gente quer trabalhar e é por isso que tu tens de selecionar os jogos previamente, mas não fiques limitado àquele pensamento muito normal de jogo Barcelona, tenho de ir ver este jogo. Não necessariamente. Muitas das vezes até as oportunidades de valor estão nos outros jogos. Portanto, não fiques preso a este pensamento e vai-te ajudar a teres essa hora-chave liberta para ires poder, se calhar, com amigos e se calhar até vezes um Barcelona-Real Madrid com amigos. Porquê? Porque estás a descontrair, já trabalhaste o teu dia, já fizeste os teus jogos, acabou. Desligaste o chip, agora entra ao convívio. E basicamente são estas as soluções que eu te sugeri, que eu acho que são realmente importantes, que tu podes conseguir implementar para conseguires contornar melhor esta gestão do tempo que passas nas apostas com a gestão social, com a nossa vida social. Acho que é realmente relevante. No entanto, eu agora tenho de falar também de um quarto ponto. Um quarto ponto que para mim é super, super relevante, que é as consequências de uma má gestão social, uma má gestão da vida social com as apostas esportivas. Bom, relativamente então aqui às consequências, assim, a malta vai dizer estás a ser bué extremista, estás a ser bué exagerado. Malta, acreditem que eu não estou. Eu estive muito perto deste quarto ponto e por isso posso dizer também, e também conheço alguns casos que já tenho visto, tenho-me informado, tenho visto alguns vídeos também e acabo por ver muito destas pessoas a chegar a estas consequências. E que consequências são estas? Malta, importantíssimo. A consequência mais grave é muitas vezes chegar ao ponto da depressão. E porquê isto da depressão? A verdade é que o isolamento, estão sozinhos, não falam com ninguém, não desabafam, não falam. A infelicidade, porque vai trazer infelicidade. Vocês, o facto de estarem tanto tempo sozinhos, a trabalhar nas apostas, possivelmente em prejuízo ou sem fazer muito dinheiro, vai-te trazer infelicidade, toda esta junção de coisas. E depois, o que é que isto te faz? Vai-te fazer com que percas o rumo, percas o foco, lá está, e acaba por ser também uma consequência muito má, porque estás de facto a despender muito do teu tempo nas apostas, mas depois, na verdade, quando lá estás, não estás focado. Não estás a arrumar para os teus objetivos. Porquê? Porque estás infeliz, estás deprimido, acabas por estar ali num
num misto de sentimentos negativos que não te ajudam em nada. Quando eu vos digo que trabalhar o nosso emocional, trabalhar a nossa mente, é 70% do mundo das apostas, é precisamente por estes fatores. Porque, de facto, se nós não estivermos tranquilos connosco mesmo, nós nunca vamos estar felizes a trabalhar nas apostas esportivas. Isto é um mundo consistente, isto é um mundo super instável, isto também vai dar aso à infelicidade que eu falei. Portanto, logicamente, é muito complicado se não tiveres, lá está, aquele prazer imediato por vezes, e é muito importante todas as semanas teres assim um prazer imediato, com um convíviozinho, no mínimo, um por semana, para te alimentar, para ficares bem mentalmente, para te dar saúde para encarar as apostas de forma séria, focada, com rumo, com objetivos, e não pensar e não ter pensamentos negativos, ok? Portanto, vou escrever então aqui os 4 pontos que falei agora: a depressão, o isolamento, a infelicidade e a perda de foco ou de rumo. Bem, malta, então aqui um bocadinho em jeito de conclusão do vídeo, quero passar aqui algumas ideias que acho mesmo importante para ti, para teres aqui uma boa vida social e uma boa vida nas apostas. Pensa sempre nestes pontos que eu te vou falar agora. Muito importante descansar, tirar tempo para ti, tirar tempo para nós, que estamos muito tempo nas apostas, tirar algum tempo para descansar, para desanuviar. Isto vai-te alimentar mentalmente. Descansa a tua mente, é fundamental para uma boa saúde mental, acredita, é fundamental. Procura convívios no mínimo uma vez por semana, nunca te esqueças, lá está, segue estas 3 estratégias que eu falei aqui para conseguires contornar um bocadinho este dilema da gestão de convívios com as apostas. Segue estes 3 estratégias. Tu podes implementar de facto as 3. Eu neste momento só implemento as últimas 2 porque não tenho um trabalho full time e acabo por não precisar definir um tempo diário nas apostas. Mas se tu tiveres um trabalho full time, vai ser essencial também definir umas X horas por dia para trabalhar, definires uma folga semanal e dentro daquelas X horas que definiste aqui em cima, defines então o teu horário de trabalho, os jogos que queres trabalhar. É importantíssimo nós também com isto conseguirmos definir este horário de trabalho para dessa forma conseguires ter um convívio por semana no mínimo. Depois aproveita algum tempo livre em casa para avançar outros projetos pessoais. Desligas-te um bocadinho das apostas durante o dia para aliviar também a pressão que estás a colocar nelas. Aproveitas algum tempo porque se tiveres o teu horário definido vais conseguir também aproveitar outro tempo para aproveitar para os teus projetos pessoais, seja o teu emprego, seja uma empresa que queiras lançar, seja o que for. Pelo menos permite ter outros objetivos também para além das apostas e vai-te ajudar se calhar a encaminhar a tua vida mais para a frente e não estar só focado num tema. E por último, é olhar para as apostas como um investimento a longo prazo. Este é o conselho mais essencial que eu te posso dar, que obviamente é um investimento que pode dar errado, como qualquer outro investimento. As apostas esportivas são isto, é um investimento a longo prazo que podem descambar, podem cair no zero, podem escalar e podem ser muito lucrativas. Não podes olhar para isto como um rendimento fixo mensal obrigatório, nunca. Claro que pretendemos viver das apostas e quando isso acontecer tens de estar num patamar muito elevado. Portanto, pensa no investimento a longo prazo e não coloques pressão em cima das apostas. Tá bom? Bem, malta, espero que tenham curtido aqui do vídeo. Acho que foi um tema muito importante e muito relevante para falarmos aqui. Espero que tenha-te ajudado, caso estejas a ultrapassar esta fase ou vás a ultrapassar na tua vida este conflito. Espero que te tenha ajudado de alguma forma e usa as minhas dicas que acho que são muito relevantes. Acho que passei aqui algum conteúdo muito relevante e acho mesmo que podes dar uso e tentar, de certa forma, melhorar este teu ponto na tua vida. Bom, malta, espero que tenham gostado. Deixem o vosso likezinho, o vosso comentário, o vosso apoio, a vossa partilha do canal é muito importante. Subscrevam se ainda não forem subscritos, obviamente. Ativem as notificações, já sabem, é aquela lenga-lenga toda que os youtubers dizem e tal, e é isso. Esperem conteúdo deste nos próximos tempos, porque é isto mesmo que eu pretendo trazer, tentar ajudar-te a todos os níveis a crescer nas apostas.
Tá bom, malta? Muito obrigado a todos, um bem-aja e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!